Por volta de 1800, viveu um francês extraordinário chamado Lazare Carnot. Ele foi estadista e ministro de vários governos franceses. Era tão atuante que era conhecido como o organizador da vitória das guerras da Revolução Francesa. Foi também um cientista e engenheiro cuja obra é lembrada até hoje. Essa gloriosa tradição familiar foi mantida quase um século mais tarde por Sadi Carnot, outro engenheiro que se tornou presidente da República da França em 1887, cargo que ocupou até 1894, quando foi assassinado. Mas o Carnot mais importante não foi nenhum desses dois. Foi um que viveu entre essas duas épocas. Seu nome era Nicolas Leonard Sadi Carnot, conhecido por todos como Sadi. Este Carnot tinha um grande interesse pelas máquinas a vapor. Da Inglaterra do início do século XVIII, a incessante promessa da fronteira americana, nada expandiu mais o cenário da civilização ocidental do que a invenção da máquina a vapor. Muitos viram nas novas máquinas uma ameaça, tossindo, estalando, perturbando a paz e abalando o status quo. A máquina era vista como um pequeno, grande transtorno. Mas ela chegara para ficar. O vapor teve sua ascensão na era industrial, transformando-se em força por trás da revolução. Com uma aceitação cada vez maior nos dois lados do Atlântico e nas mais inteligentes configurações concebidas pelos engenheiros, as máquinas a vapor começaram a transformar os sonhos em realidades. As máquinas a vapor transformaram os teares do Cotton Belt, a região algodoeira dos Estados Unidos, e produziram o tecido que vestiria uma nação. A máquina a vapor cortou e moldou a madeira, acionou os pistões e puxou as alavancas. A máquina a vapor bateu a manteiga, moeu o milho e transformou o pequeno negócio familiar numa empresa internacional. Com a máquina a vapor, foi lançada a base e o gigante industrial arregaçou as mangas para sempre. A potência da máquina a vapor trouxe energia, movimento e mudança. Tornou-se um símbolo de oportunidade para aqueles que fugiam da fome, da escravidão ou do czar da Rússia. A máquina a vapor economizou tempo e mão de obra e, apesar de toda a desigualdade, a máquina a vapor trouxe a promessa de um salário fixo. Cada uma delas traria tudo mais rápido, melhor, mais fácil e mais barato. Até onde o homem podia ver, e em qualquer lugar onde ele olhasse, parecia que o produto mais importante do país era o progresso. E na medida em que a máquina a vapor transportava corpos e almas, ela levaria o intelecto do homem ainda mais longe. Dentro de pouco tempo, escreveu Lord Byron, as máquinas a vapor levarão o homem à lua. O poeta Byron teve uma previsão na direção apropriada, mas a máquina a vapor vai acima e além da lua. Como ideia,
ela é capaz de impor perguntas sobre o significado do tempo e sobre os destinos do universo. Essa foi a jornada que teve início na mente de Sadi Carnot. Nascido em 1796, Carnot talvez tenha herdado sua aptidão para a matemática e a engenharia militar do pai, Lazare, que, como recompensa pela sua habilidade na organização e na tática, tornou-se um herói da Revolução Francesa. Graças à influência do pai, Carnot entrou para a escola politécnica. O jovem Carnot logo descobriria tanto a máquina a vapor quanto o fato de que o seu país estava atrasado em matéria de desenvolvimento. Para uma nação militar como a França, isto era um problema. Para um engenheiro militar, isto era um desafio. Em vez de construir uma máquina a vapor melhor, Carnot desenvolveu uma teoria melhor. Claro que a energia a vapor não era uma ideia nova. Desde a bomba de água movida a vapor de Thomas Savery em 1698, inventores e engenheiros como Thomas Newcomen, Richard Trevithick, Matthew Burdon e, naturalmente, James Watt vinham aperfeiçoando a máquina a vapor, tornando-a melhor e mais potente. E, acima de tudo, mais eficiente. Um após outro, dispositivos engenhosos para extrair um pouco mais de energia de uma tonelada de carvão foram concebidos pelos inventores. Mas foi a descoberta de James Watt, a maneira de esfriar o vapor fora do cilindro principal usando um condensador, que impulsionou de verdade a era da máquina a vapor. No que se referia à máquina a vapor, o que seria realmente essencial? De todas as válvulas e engrenagens, de todas as vigas e tubulações, de todos os dispositivos e acessórios dos motores, com todos os seus sinos e apitos e tudo mais que se destina a chamar a atenção do comprador, qual seria a verdadeira essência do motor? É o cilindro. Um cilindro com uma extremidade móvel impulsionado pelo vapor pressurizado. Abrindo-se uma válvula na caldeira, obtém-se a entrada de vapor de alta pressão que projeta o pistão para fora, acionando o volante. O volante pressiona o pistão de volta, expelindo o vapor através de outra válvula. O motor está pronto para o ciclo seguinte. E assim por diante. Para dentro e para fora. Para dentro e para fora. Independentemente do propósito e do desígnio, o cilindro é a essência. Tudo mais são sinos e apitos. Tendo em mente a máquina a vapor básica, Sadi Carnot não tentou descobrir uma maneira de aperfeiçoá-lo, mas sim determinar qual a máquina a vapor mais eficiente permitida pela natureza. Em busca da resposta, Sadi Carnot encontrou sua inspiração na roda hidráulica. É claro que a máquina a vapor não foi a primeira invenção a aliviar a carga física do trabalho. Desde a antiguidade, animais eram utilizados no campo e nos moinhos, bombeando a água para a irrigação e transportando as colheitas para o mercado. Como um passo além da cultura agrícola e na direção da Revolução Industrial e suas próprias máquinas alimanescas, a roda hidráulica e não a máquina a vapor surgiu primeiro. E enquanto a água acionava os teares da indústria têxtil britânica, outros fluidos começaram a circular nos círculos intelectuais da época. O mundo científico, que se reagrupava nas pegadas de Sir Isaac Newton, começou a perceber que nem todos os fenômenos naturais estavam explicados no Principia.
Durante algum tempo, a ideia de uma grande variedade de fluidos misteriosos tornou-se uma solução popular para os mais diversos enigmas da física. Um exemplo, a solução do problema da eletricidade foi um fluido saído da mente de Benjamin Franklin. Enquanto isso, no continente europeu, Joseph Priestley tentava solucionar o problema da combustão do próprio fogo e o problema relacionado ao enferrujamento dos metais. Priestley era um químico, e sua solução, é claro, foi um fluido, o flogisto. Um fluido sem gravidade, que, a exemplo da eletricidade, se combinava com a matéria para produzir metais, e escapava dos metais quando estes enferrujavam. Outro problema era o calor, que, para todas as finalidades práticas, fluía como um líquido de um corpo para outro. Para um século já inundado por líquidos, um fluido quente chamado calórico era algo comparativamente fácil de se inventar. Mas havia um fluido que não precisava ser inventado. E mesmo enquanto Carnot batalhava para compreender a energia do vapor, o país estava cheio de exemplos da energia hidráulica. Da mesma maneira como as rodas hidráulicas são acionadas pela água que flui de um plano elevado para um plano inferior, uma máquina a vapor, acreditava ele, é acionada pelo calórico que flui de uma temperatura alta para uma temperatura baixa. Com essa simples imagem na mente, Sadi Carnot encontrara o segredo do limite que a natureza impõe à eficiência de uma máquina a vapor. Nenhuma máquina térmica ou combinação de máquinas pode ter o efeito de gerar mais calor para a fonte quente do que a que se obteria no esfriamento da mesma fonte. Essa ideia foi o ponto de partida da teoria de Carnot. Ela permanece ainda hoje um dos fundamentos básicos da física. Naturalmente, é conhecida hoje como segunda lei da termodinâmica. Carnot percebeu que uma roda hidráulica funcionando às avessas poderia ser utilizada para levar a água para cima. De fato, ele chegou mesmo a imaginar uma roda hidráulica acionando outra que se movimentasse em sentido contrário. A água que caía de um lado seria utilizada para elevar a água do outro lado. Ele sabia que a máquina jamais poderia levar mais água para cima do que a que fluía para baixo. Aplicado ao fluxo de calor, em lugar do da água, esse princípio tornou-se a segunda lei da termodinâmica. Carnot sabia que a melhor máquina que a natureza permitisse poderia funcionar igualmente nos dois sentidos. Em outras palavras, uma máquina que recebe o calor da fonte fria e leva-se à fonte quente. Nas máquinas comuns, o calor flui de uma fonte quente, realiza trabalho e o calor retorna a uma fonte fria. Carnot imaginou um motor que pudesse fazer o calor fluir de uma baixa temperatura para uma alta temperatura. O calor deveria fluir dos lugares mais frios para os mais quentes às custas de um agente externo. Existe um nome para uma máquina que funciona assim. É o refrigerador, também chamado geladeira. Com a ajuda de um motor, um refrigerador remove o calor de onde já está frio e o deposita num local de temperatura maior, fora da máquina. A ideia não tem nada de extraordinário hoje. Mas na década de 1820, Carnot enfrentou um desafio. Como projetar uma máquina a vapor que pudesse funcionar igualmente como uma geladeira? Carnot começou reduzindo o motor à sua essência. Nada de caldeira, nada de volante, nada de válvulas. O que ele precisava era de um cilindro e um pistão móvel. Mas ele podia até dispensar o vapor d'água, pois o cilindro podia ser cheio com ar.
Quando o cilindro é aquecido, o ar se expande, impulsionando o pistão para fora. Quando ele é esfriado, o ar se contrai, empurrando o pistão de volta. O calor flui desde uma temperatura mais alta e o pistão realiza um trabalho. Quando o cilindro esfria, é preciso esforço para empurrar o pistão para dentro. Mas como o ar no interior está mais frio, ele exerce uma pressão menor, exigindo, portanto, menos esforço. No final, a máquina apresenta um balanço de ganho de energia. Aí está, o motor ideal. A energia calorífica penetra e menos energia calorífica sai. A diferença assume a forma de um trabalho útil. O motor ideal possui as mais importantes características de todos os motores. Entra calor, realiza-se um trabalho útil e sai calor, esfriando o sistema para que o motor fique pronto para o próximo momento. Mas existe um problema. O calor flui com facilidade de uma fonte quente para um cilindro frio, ou de um cilindro quente para uma fonte fria. Mas esses processos não podem ser invertidos. Eles precisariam de calor para funcionarem no sentido inverso. O motor ideal de Carnot, que funciona bem nas duas direções, não poderia usar esses dois processos. Para permitir a reversibilidade dos processos, o cilindro precisaria estar quente antes que o calor entrasse. Permitir que o gás quente se expanda e realize trabalho. Empurre o pistão de volta e faça o calor fluir na outra direção. Isso é um processo reversível. Ele ocorre numa temperatura constante e por isso é chamado isotérmico. O calor penetra, o gás se expande e o trabalho é realizado. Agora, uma descoberta brilhante. Isolado da fonte de calor, o gás pode se expandir produzindo mais trabalho. Como não existe uma fonte externa de calor, ele provém da energia interna do gás, provocando o seu esfriamento. Esse movimento, também reversível, é chamado adiabático. Agora o cilindro está pronto para outro movimento isotérmico, desta vez usando parte do trabalho para impelir o calor a baixa temperatura. Finalmente, uma compressão adiabática aquece o gás, fazendo com que retorne ao ponto de partida, pronto para um novo ciclo. Em cada ciclo, um trabalho é realizado, como no motor real. Cada processo descrito funciona igualmente bem no sentido inverso. Isso significa que o motor de Carnot é ao mesmo tempo um motor e um refrigerador, funcionando muito bem nos dois sentidos. Uma máquina perfeitamente reversível. O motor de Carnot funciona perfeitamente apenas na imaginação, mas tem muito em comum com o motor real. Assim como uma máquina a vapor real, o motor de Carnot utiliza uma fonte de calor a alta temperatura. Ele também necessita de um lugar mais frio para liberar o calor. E um cilindro onde os gases possam se expandir e se contrair. Mas aí acabam as semelhanças e começa o verdadeiro desafio. De que maneira Carnot poderia provar que esse era o motor mais eficiente possível? A resposta pode ser encontrada se compararmos um motor real com um motor de Carnot. A queima de combustível produz uma quantidade de calor, QI, oriunda de uma fonte a temperatura alta, TI. Utilizando esse calor no motor de Carnot, obtém-se o trabalho, W.
A eficiência do motor é dada pelo quociente entre o trabalho realizado e o calor recebido. Será que um motor real pode ser mais eficiente do que um motor de Carnot, exigindo menos calor, QIR, para produzir a mesma quantidade de trabalho? Em caso afirmativo, esse poderia fazer o motor de Carnot andar ao contrário. Se o motor real estivesse ligado ao motor de Carnot, o efeito seria semelhante às hipotéticas rodas hidráulicas de Carnot. A máquina real realiza um certo trabalho, a exata quantidade de trabalho que o motor de Carnot necessita para andar ao contrário. Se o motor real fosse mais eficiente, QIR seria menor do que QI. Assim, quando os dois motores estão conectados, fazem o calor ir para cima. Mas isso contraria a segunda lei da termodinâmica. Se a segunda lei da termodinâmica está correta, o motor de verdade não pode ser mais eficiente do que um de Carnot. Operando pelo calor que flui de uma dada temperatura alta para uma dada temperatura baixa, o motor de Carnot é mais eficiente do que qualquer motor real. Como a segunda lei está correta, o motor de Carnot é o motor mais eficiente permitido pela Mãe Natureza. Carnot começou com uma brilhante analogia, a roda hidráulica, e concluiu com a essência do motor mais eficiente possível entre duas temperaturas. Mas a analogia de Carnot não estava totalmente correta. Ao contrário da água numa roda hidráulica, o calor não flui simplesmente através de um motor. Parte desse calor é consumido e transformado em trabalho. O que significa que, ao considerarmos a lei da conservação da energia, é muito fácil repetir a pergunta de Carnot e sair com a resposta errada. Por exemplo, se um motor usa calor para produzir trabalho, o motor mais eficiente talvez devesse ser aquele que transforma todo o calor em trabalho. Mas essa resposta está errada. Mesmo antes da lei de conservação da energia, Carnot percebeu que algum calor deve escapar de qualquer motor para uma fonte mais fria. Essa é a base do condensador de Watt e a razão pela qual todo carro precisa de um sistema de resfriamento eficiente. De acordo com a lei de conservação de energia, o trabalho realizado é a diferença entre o calor que entra e o calor que sai. Isso significa que a eficiência de qualquer motor é sempre inferior a 1. A lógica original de Carnot era tão precisa que permanece válida até mesmo depois da descoberta da conservação de energia. Nenhum motor, nem mesmo um motor de Carnot, pode atingir a meta da eficiência perfeita. Mas até que ponto o motor de Carnot pode ser considerado eficiente? Depende da temperatura. Quanto mais quente a fonte de alta temperatura e quanto mais fria a fonte de baixa temperatura, mais eficiente é o motor. De fato, as gerações seguintes iriam descobrir que no caso de um motor Carnot, Q sobre QI é igual a T sobre TI. Esse é o máximo de eficiência de qualquer motor. Sadi Carnot morreu em 1832, tinha apenas 36 anos. Morreu tragicamente, ainda muito jovem, vítima da escarlatina. Durante a sua vida não chegou a ser realmente famoso. Era respeitado, mas como engenheiro. Os engenheiros procuram construir máquinas melhores. As ideias de Carnot, por mais brilhantes que tenham sido, não ajudaram ninguém a construir uma máquina melhor. Assim, embora fosse um engenheiro respeitado, ninguém se entusiasmou com o que ele fez. Quando Joule surgiu e descobriu a conservação da energia, a situação de Carnot piorou ainda mais. Seu raciocínio se baseava numa premissa equivocada, a velha teoria calórica. Mas um físico alemão de nome Rudolf Clausius surgiu para resgatar as ideias de Carnot. Clausius demonstrou que no motor ideal, não no motor qualquer, mas no motor perfeito,
existe algo que é igual na entrada e na saída. Não se trata de energia, mas sim da proporção de calor que entra em relação à temperatura na qual ele entra. A essa quantidade igualmente conservada, conhecida às vezes como quantidade conservada, Clausius deu o nome de entropia. Se eu precisasse resumir a história das máquinas a vapor, eu diria apenas o seguinte: James Watt, que queria ganhar dinheiro, inventou a máquina a vapor mais eficiente. Sadi Carnot, que queria inventar uma máquina a vapor mais eficiente, transformou a nossa visão do universo, pois nossa visão se baseia no princípio que resultou da análise de Clausius da obra de Carnot, o princípio da entropia. E o princípio da entropia será o assunto do nosso próximo programa.